Deus Pai aceitou ficar sem o Filho, entregar o seu Filho, mas não aceitou nos perder para o inferno. Isso é muito forte. Isso é a maior prova de amor. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, queridos. Hoje é um dia especial, né? Na verdade, não é que hoje é um dia especial. Nós usamos esse dia, essa data, de uma forma especial para reflexão, louvor, adoração ao Senhor. E, como disse na oração, né? Jesus é o único ser a ser adorado, comemorado. É o único ser que se comemora o aniversário no mundo inteiro. Agora, no mundo inteiro, está sendo comemorado, celebrado o Senhor Jesus. Não importa que ninguém sabe exatamente a data do seu nascimento. Mas isso não importa, porque nós usamos esse momento para adorá-lo, glorificá-lo, lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Como disse na oração, né? Deus Pai aceitou ficar sem o Filho, entregar o seu Filho, mas não aceitou nos perder para o inferno. Isso é muito forte. Isso é a maior prova de amor. Nós vemos a Bíblia inteirinha. Talvez até hoje você nunca olhou para a Bíblia com esse olhar. A Bíblia inteirinha, desde o Éden, ela anuncia Jesus. As principais passagens bíblicas já anunciavam Jesus. Tudo já mostrava Jesus. São inúmeras as referências que você vê nitidamente já o anúncio de Jesus. E tem uma coisa que eu falo todos os anos. Todos os profetas, todos os patriarcas anunciavam a vinda do Messias. E o ponto mais importante para nós: ele nasceu, ele já passou por essa terra, foi à cruz, pagou o preço que a lei exigia para nos resgatar da maldição. Ele já ascendeu, e não se esqueça que agora ele já está voltando. Esse é o ponto mais forte. Ele veio com um propósito. Ele cumpriu com esse propósito. A partir dele se fundou a igreja. Ele disse que iria, mas que voltaria. Então, tudo se cumpriu. Só falta agora o cumprimento final, que é o retorno dele. Que cada dia que passa está mais próximo. Eu teria muitas coisas para mostrar aqui a vocês, anunciando a vinda de Jesus. Mas vamos
Eu quero ler algo que Balaão profetizou, anunciou, até numa passagem de alguém que a gente nem tem como um profeta do Senhor, um ungido do Senhor, mas só para que você veja que em cada ponto da Bíblia anunciava Jesus. Números 24 diz assim: eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Diga comigo: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, e ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Tem uma coisa muito interessante, que anos mais tarde, quando nós vemos a passagem bíblica que eu vou ler com vocês, falando sobre a estrela e os magos reis que seguiram a estrela, é justamente essa estrela aqui. E esse é o ponto que eu vou começar essa leitura com você. Mateus 2, versículo 1 diz assim, ó: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Diga comigo: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem já nos ouviu falar sobre isso, e presta atenção que sempre que a gente menciona tudo isso, nós não estamos simplesmente falando da história, nós estamos falando de algo que serve para nós e a nossa reflexão. Vamos lá. Os magos perguntaram: vimos a sua estrela no Oriente. Diga comigo: e viemos adorá-lo. Imagine, né? Esses homens lá na Babilônia, esses homens aproximadamente a 1.500 quilômetros de distância, homens que eram estudiosos, que estavam sempre olhando para o céu, porque esperava esse sinal. Olhando para onde? Aí de repente esses homens veem a estrela. Com certeza não foi qualquer estrela. E aí eles saem numa jornada de camelo, viajam meses e meses, sol, frio, poeira, sol, frio, poeira, meses e meses, em cima de um animal, trazendo presentes, simplesmente para adorá-lo. O que esses homens viram que o resto não viu? O que moveu esses homens a se levantar e sair numa jornada, numa viagem cansativa, exaustiva, meses em cima de animais, homens importantes, alguns textos dizem magos, outros dizem reis, trazendo tesouros, riquezas, para ofertarem, apresentarem ao Senhor. Isso é para mexer. E o ponto que pega, vamos lá.
Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Diga comigo: pois assim escreveu o profeta. Várias profecias falando de que ele viria, onde nasceria, sabia tudo. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Na verdade é uma mentira. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente, diga comigo, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Belém significa casa do pão. Por que Jesus deveria nascer lá? Diga comigo: Jesus é o pão da vida. Esses magos saíram para encontrar Jesus nessa jornada que eu disse para vocês, 1.500 quilômetros aproximadamente, uma jornada intensa, exaustiva, cansativa, para ver. Eles encontram um menino, eles encontram, a estrela vai guiando eles pelo caminho, e para em cima de um lugar. Eles entram naquele lugar, está Maria, José e o menino. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você se prostra e adora uma criança? O que eles viram? Que revelação é essa? Que os mais religiosos não viram. Sacerdotes não viram. Mestres da lei não viram. O movimento estava acontecendo, o maior acontecimento da terra estava ali ao redor, mas quem viu estava a 1.500 quilômetros de distância, aproximadamente. Grave que eu não estou te contando história, só quero chegar num ponto aqui que você vai entender. Que é a parte que nós precisamos estar atentos. Vamos lá, depois eu falo. Esses homens vêm, adoram o menino, não adoraram a estrela, não adoraram Maria, se prostraram diante daquele menino e adoraram o menino. Eles abrem o seu tesouro, ofertaram ouro, que significa o reconhecimento que o menino é o rei divino. Lembra que reis presenteavam reis. Reis sempre presenteavam reis. Eles reconheceram naquela criança o rei dos judeus.
incenso que era usado para adorar como foco da adoração, e mirra que era usada para embalsamar os mortos, ou seja, reconhecendo que a criança havia nascido para morrer, tinha um propósito. Olha a profundidade e o que esses homens enxergaram e o que vieram fazer. Ouro único e verdadeiro grande rei, incenso, o único que deve ser adorado, mirra, aquele que nasceu para morrer e ofertar o melhor. Esses magos simbolizam o exemplo de pessoas que adoram o Senhor na sua essência, na profundidade. Porque se você pensar que esses caras viajaram tão longe e se curva diante de uma criança, e adoram uma criança, e ofertam a uma criança, eles viram algo que nem os mais religiosos estavam vendo. Eles se importaram, não medir esforços. Diga comigo, eles não mediram esforços. Quando você faz essa leitura, quando eu seguir a leitura aqui com você, você vai ver sempre uma palavra, segundo o que estava escrito, ou para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Diga comigo, a palavra sempre se cumpre. Diga, ela está se cumprindo o tempo todo. Diga, nada pode frustrar os propósitos de Deus. Agora eu preciso pensar com você numa coisa. Esses homens vieram cumprindo com um propósito. Agora, será que precisava vir alguém de tão longe para cumprir com um propósito? Será que Deus precisava buscar gente tão longe para cumprir com o propósito porque não tinha gente perto? O que nós pensamos e refletimos sobre isso? Será que Deus precisa buscar pessoas tão distantes para cumprir com seus propósitos, porque quem deveria estar atento, está tão distraído, tão disperso, que não consegue ver, não consegue entender, não consegue dizer, eis-me aqui, não consegue estar alinhado com os propósitos do Senhor? Por que eu fiz você fazer essa repetição? Que os propósitos vão se cumprir comigo ou semigo, com você ou sem você. Nós que precisamos que aquela oração que nós fazemos sem cessar, Deus, porque Deus nunca está parado. Diga, Deus, não me deixe de fora dos seus propósitos. Diga, Deus, seja lá o que o Senhor for fazer, me inclua nos seus propósitos. Não me deixe de fora. Porque os propósitos deles Ele não vai deixar de cumprir. Nenhum deles vão deixar de se cumprir. Agora, Deus tem que buscar tão longe. Tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos lá? Repita isso comigo. Tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Olha que coisa incrível, né? Eu fico pensando, meu Deus, esses homens não faziam parte do povo judeu, era de uma nação pagã. Como é que eles discernem Deus falando com eles? Como é que um sonho move esses caras? Como é que a estrela faz esses caras viajarem
distâncias absurdas. Um sonho faz eles mudar, diga comigo, mudar a direção. Porque Deus falou, não volte para Herodes, não voltou. Quando tiveram um encontro com Jesus, eles não voltaram pelo mesmo caminho. Vou repetir. Diga comigo, quando tiveram um encontro com Jesus, não voltaram pelo mesmo caminho. Isso nos ensina que quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, nós não seguimos o mesmo caminho. Nós não voltamos para o mesmo caminho. Posso repetir isso? Quando nós conhecemos Jesus de verdade, nós não voltamos para o mesmo caminho. Não, nós mudamos completamente a direção. Não é mais o mesmo caminho. Deus disse a eles para que não voltasse Herodes. Nós não conseguimos mais ser como era antes. Gente, posso falar uma coisa com vocês com muito amor? Posso ou não posso? Nós precisamos ser muito vigilantes, muito cuidadosos, porque em datas como essa, todos nós sabemos fazer uma boa declaração, que o amor de Jesus, que a graça, que a paz do Senhor Jesus reine. Nasceu um menino, a gente posta versículo, a gente faz tantas coisas. Nós precisamos ter cuidado para não vivermos uma fé sem discernimento, sem entendimento da profundidade que é realmente o que significa este momento, o que significa o Senhor Jesus, o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz. Nós precisamos, cada mensagem dessa aqui, por que nós estamos indo no detalhe? Porque cada versículo, ele tem uma direção para nós. Nós precisamos ter cuidado de o mover de Deus não está acontecendo e a gente não vê nada. Meu Deus, o maior acontecimento da terra estava acontecendo ali e os mais religiosos, os que conheciam as escrituras de capa a capa, sabia data, sabia tudo, sabia local, não estava vendo nada. Porque não tinha comunhão. Deus não encontrou o coração certo para revelar a eles. Aí, para que a palavra se cumpra, vai lá e busca gente lá na Pérsia, na Babilônia. E esses homens vêm e quando eles fazem aquela oferta, se você não sabe, é essa oferta que sustentou a família sagrada durante 3 anos no Egito, na fuga. Por isso que eles tiveram condições de sair e passaram 3 anos no Egito. 2 anos. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Diga comigo, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. Engraçado, né? Herodes, uma autoridade. Os magos, Herodes pediu para que eles voltassem e dissessem onde estava exatamente, que ele queria adorá-lo também. Estava pouco se importando com Herodes. Estava pouco se importando com relação internacional, diplomacia. A quem nós devemos ouvir?
A Deus ou ao homem? Porque quando Deus diz não, volte para ele. Em sonho, eles voltaram por outro caminho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito, vamos lá, diga comigo, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, o choro de grande lamentação é Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levante-se, toma o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Vamos lá mais uma vez, diga comigo: assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Olha que coisa, né? Em todo o tempo a palavra está se cumprindo. Diga comigo: em todo o tempo a palavra está se cumprindo. Você sabia que até as situações que acontecem conosco são cumprimento da palavra? Você sabia que muitas das coisas que acontecem conosco, que às vezes a gente não entende, é cumprimento da palavra? Você sabia que a palavra está se cumprindo e ela vai se cumprir, nós fazemos parte ou não? Ou fazemos parte da boa parte, né? da parte boa ou não? Ela está se cumprindo o tempo todo. As profecias estão se cumprindo o tempo todo. Agora, que Deus me guarde, que Deus me livre, que te guarde e te livre da gente não ver e não fazer parte disso, não fazer parte desses acontecimentos incríveis. A palavra se cumprindo, ela está se cumprindo, hoje ela está se cumprindo, ela vai se cumprir. Cada dia a palavra está se cumprindo. Naqueles dias, Lucas 2 diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Vou voltar. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando um recenseamento de todo o Império Romano. Parece uma coisa natural, uma autoridade política determinou algo e faz parte. Não. É cumprimento, é a palavra se cumprindo, ou os movimentos de Deus para que a palavra se cumpra, as profecias se cumpram. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, diga comigo, José foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê,
E ela deu à luz ao seu primogênito e envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Diga comigo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deixa eu mostrar mais uma coisa a você. Do nada, a autoridade política determina um censo. Aí tem todos que sair do seu local de moradia e vai para a sua terra de origem para fazer o alistamento. Parece uma coisa simples. Não, é porque Maria tinha que sair, porque tinha que se cumprir a palavra para que Jesus nascesse em Belém. Percebe que tudo tem um propósito? Cada movimento de Deus tem um propósito? Sim ou não? A palavra está se cumprindo o tempo todo. Cada movimento de Deus tem um propósito. Às vezes até esses movimentos que nos movem, nos faz sair de lugar, de posição, ou que nós estamos passando, é um movimento de Deus que tem um propósito. Agora, quando eles foram para Nazaré, e o menino, chegou o tempo de nascer, justamente nesse momento, tem uma frase muito forte aqui que a gente precisa parar e refletir sobre ela. Ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Vírgula, diga comigo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, eu sempre reflito sobre isso, porque será que se fosse alguém muito importante, teria se dado um jeitinho? Sim ou não? Será que se fosse alguém com muitas posses, com muitas riquezas, será que aquela hospedaria teria criado uma maneira, tirado alguém ou criado um jeito para hospedar? Agora, o ponto forte é que sempre que nós falamos sobre isso, você vê que muitas vezes isso acontece conosco. Criamos tantas situações, tem lugar para tudo, tem hora, tem tempo, tem atenção, nós temos, às vezes, muitas pessoas, ele consegue, encontra tempo para tudo, mas não encontra tempo para Jesus. Cabe muita coisa na vida da pessoa, mas às vezes a pessoa não se dá conta que não está cabendo, não está tendo lugar para Jesus. A gente encaixa tantas coisas na nossa agenda, e às vezes não há lugar para Ele. Não há lugar para Ele na nossa agenda, ou na nossa hospedaria. Eu disse a última vez que eu preguei sobre isso, que desperdício. Porque em tantos lugares que o ano que vem nós vamos aí numa turma enorme para Israel. E nós não vamos passar nessa hospedaria. Porque ela não existe. Ela não tem relevância. Mas pense esse lugar se tivesse tido lugar para Jesus. Penso que seria esse lugar se Jesus tivesse nascido ali. Quem não ia querer hospedar nesse lugar? É verdade ou não é? Agora, que perda, que prejuízo.
por não ter um lugar para hospedá-los. Presta atenção, vou repetir. Que prejuízo por não ter um lugar exclusivo, por não encontrar um lugar. O que nós precisamos ter cuidado? Isso pode acontecer conosco. Temos tempo para tudo, lugar para tudo, para todos, mas não temos lugar para Jesus na nossa agenda, no nosso dia, nos nossos afazeres, como prioridade, não temos lugar para Jesus. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, diga comigo, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. Vamos lá, 1, 2, 3 e glória a Deus nas alturas. Diga aí, paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. Mais uma vez, diga glória a Deus nas alturas. Diga aí, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Paz aos homens a qual Ele concede seu favor. Agora, quem estava fazendo isso? E quem estava vendo? Um exército de anjos, milhares e milhares de anjos louvando, adorando e dizendo glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Ele concede o seu favor. E só simples pastores vendo aquilo acontecer. Pessoas simples, humildes, vendo aquilo acontecer. E por que os religiosos não estavam vendo? Por que os mestres da lei não estavam vendo? Por que os sacerdotes não estavam vendo? E somente esse grupo pequeno? Por quê? Só os magos viram lá no Oriente. Para onde esses caras estavam olhando? O que esses caras estavam procurando que eles viram que ninguém viu? Como é que esses caras viram? Estavam olhando para onde? Por que eles viram que ninguém viu? Para onde nós estamos olhando? Para onde estão voltados os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Quem procura, acha. Quem busca, o que eu estou procurando? O que eu estou buscando? Porque não é do nada. Eles estavam esperando algo e procurando algo. Porque os outros não viram o que eles viram. Porque não são todos que vêm. Deus falando em sonho com um, Deus falando em sonho com o outro olhando a estrela, o outro vendo coral de anjos, louvando, se manifestando, milhares e milhares de anjos louvando e fazendo um coral lindo nos céus.
E a maioria não vendo nada. Vamos repetir? Diga: Deus, tenha misericórdia de mim, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Diga: abra os meus olhos espirituais, abra a minha visão, porque eu quero ver, eu quero entender, eu quero discernir. Diga: Senhor, eu quero enxergar, não me deixe de fora. Diga: Senhor, que a sua palavra se cumpra na minha vida, porque eu sei que a sua palavra está se cumprindo, todos os dias ela se cumpre. Diga: que ela se cumpra na minha vida. Aí ele: quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhe fora dito e a respeito daquele menino. Saíram testemunhando, na verdade. Saíram fazendo um alvoroço, testemunhando. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. A palavra de Deus está se cumprindo o tempo todo. Só nesse pequeno texto tem de forma explícita para que se cumprisse o que fora dito, e tem de forma implícita os movimentos de Deus para que a palavra se cumpra. Uma autoridade decretando algo para que os movimentos na terra acontecessem, para que se cumprisse exatamente o que foi profetizado, o que estava escrito. Está entendendo ou não? Deixa o sono te pegar não, que eu não estou te contando história. Eu estou te mostrando que os movimentos de Deus estão acontecendo. Que Deus está movimentando o mundo inteiro. E tudo isso tem um propósito. A palavra está se cumprindo. Nós precisamos, não podemos correr o risco de não ver, não escutar, não perceber. Nós não podemos correr o risco de ser como o dono daquela hospedaria. Tem lugar para hospedar todo mundo, mas não tinha para eles. Porque parece uma coisa simples, né? Você já prestou atenção que a gente encontra tempo para tudo e às vezes é uma dificuldade muito grande para encontrar tempo para aquele que deveria ser a prioridade? Que tudo depende dele? Que o mundo se sustenta nele? O Senhor precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Hoje nós estamos aqui, nesse dia de Natal, fazendo essa reflexão, e nós precisamos, acima de tudo, nós tiramos várias lições
Para onde esses homens estavam olhando? Porque esses homens estavam olhando para os sinais dos céus. Eles estavam buscando um sinal, olhando na direção certa. Por isso que eles viram o que ninguém viu. Pastor estava vendo o mundo espiritual escancarado. Exércitos de anjos louvando, adorando, glorificando, liberando palavras. Ninguém vendo, mas eles viram. Gente fazendo parte do propósito e cumprindo com o propósito, vindo com uma missão, porque aqueles magos estavam vindo com uma missão, para cumprir com um propósito. Mas será que ele precisou buscar lá, a 1.500 quilômetros? Porque ele não encontrou ninguém aqui esperando com os olhos na direção certa? Está entendendo o que eu quero dizer? Será que Deus precisa buscar longe porque não encontra perto? Será que Deus vai ter que buscar gente longe porque nós estamos distraídos demais? E não conseguimos discernir, ver, entender os movimentos dele? Porque não estamos olhando para a direção certa? Pense nisso. Às vezes, nós estamos envolvidos demais com as nossas questões, né? Seja elas quais forem. Horas um problema familiar, horas um problema financeiro, horas os meus projetos, minha correria, e eu não consigo parar para cumprir com o propósito. E aí a gente está dizendo assim: Deus, não me deixe de fora. Mas como é que você está? Para onde você está olhando? Quanto você tem buscado? Lembre-se dessa palavra: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. O que busca encontra. O que eu estou buscando? Para onde eu estou olhando? O que Jesus significa na sua vida? O que ele significa para você? Ele é o seu tudo ou ainda não é o seu tudo? Ele é tudo que importa ou ainda não é tudo que importa? Ele é sua maior riqueza ou ainda não é a sua maior riqueza? Eu já me desprendi de tudo porque, como diz Paulo, né? Tudo virou esterco. O que Paulo está dizendo? Tudo virou merda para mim, para conhecer a Cristo. O resto é merda. Que eu quero conhecer a Cristo. Porque quando nós conhecemos a Cristo profundamente, é isso que acontece. Nós estamos vendo o que ninguém está vendo, nós estamos participando dos movimentos, nós fazemos parte dele. Ele é o Rei dos Reis. Diga essa palavra: Rei dos Reis. O propósito dele não é um propósito de uma nação, é um propósito mundial. E quando nós estamos no propósito, não tem jeito de ser pequeno, porque os propósitos dele são grandes. Senhor, não me deixe de fora, eu quero fazer parte dos seus propósitos, eu quero, Senhor, eu quero entender os teus movimentos, eu quero fazer parte desses movimentos. Quero que o Senhor me use. Outro dia, a bispa falou numa reunião, né, numa entrega, que ela disse assim, sobre a Madre Teresa, né, que vira limpando as feridas de alguém, e alguém chegou para ela e disse assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum. Aí ela disse: eu também não, que isso aqui não é por dinheiro, é propósito. Aí tem a história de alguém que olhou para um grande pianista e falou: eu daria
a minha vida para tocar com você. Ele disse: eu dei a minha. Eu toco desse jeito porque eu dei a vida por isso. Quando realmente nós queremos algo, nós vamos dar a vida por isso. É o que Cristo fez por nós. É o que prova que realmente Ele queria nos resgatar. Ele se importava conosco. Ele deu a sua vida. Então, quando nós queremos realmente, nós damos a vida. É renúncia, é sacrifício. Nós pagamos um preço que tem que ser pago. Quem está entendendo, gente? Vamos pegar hoje aqui, essa noite. Ser cristão, nós sempre falamos que ser cristão é ser um pequeno Cristo. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então, que tipo de pessoa, que tipo de gente? Outro dia nós falamos, Cristo veio para trazer um novo tipo de gente. Nós somos esse novo tipo de gente? Que perdoa, que renuncia. Nós somos esse tipo de gente que desprendido, que tem um propósito e que sabe que o tempo está passando, nós temos esse tempo para cumprir com o nosso propósito. Acabou. Ele é curto. Então não podemos deixar passar. Hoje nós estamos no culto aqui de celebração, né? O culto de Natal. Teoricamente, um culto para a celebração do Senhor Jesus. Todo mundo diz que ama o Senhor Jesus, mas hoje a prioridade de boa parte não é essa. Não é verdade? Aonde está a grande maioria? Uns preparando a ceia, eu entendo que alguns viajaram, mas não, vamos lá, vamos falar assim, vamos de verdade. Não, Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, Ele é meu tudo. Será? Será que nós o honramos de boca? Ou realmente as nossas atitudes provam que nós o honramos? Ele está em primeiro lugar em nossas vidas. Pense nisso. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Onde está a nossa mente, o nosso espírito? Onde estão os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Nós temos vivido como os magos que não mediram esforços, distância para buscar o Senhor, para conhecer o seu Salvador? Pensa nisso, gente. O que move esses homens a sair numa jornada, meses em cima de um animal, frio, sol, poeira, meses, simplesmente para vir adorá-lo. Nós nos desviamos de pessoas como Herodes. Espera aí, não importa quem é Herodes, ele não está com Jesus? Ele é contra? Aqueles homens se desviaram-se de Herodes, não voltaram pelo mesmo caminho. Após conhecer Jesus, nós estamos no mesmo caminho ou nós mudamos o caminho? Não somos mais os mesmos.
Nós tomamos um caminho diferente? Nós estamos sensíveis? Meu Deus, Deus fala em sonho com eles, eles imediatamente saem cumprindo a direção dada por Deus. Deus fala em sonho com José, José vai para hoje. Deus fala em sonho novamente, volta para cá. Deus fala com os pastores. Deus falando o tempo todo. Será que nós temos seguido a direção da palavra de Deus, obedecido às direções que nós recebemos? Esse dia, o dia de Natal, ele é um dia especial para a gente refletir sobre tudo, sobre o que Jesus fez, o preço que pagou, como estamos nele, como está a nossa vida, para ajustarmos, alinharmos a nossa vida como cristão. Nós precisamos alinhar. Posicione-se, coloque-se à disposição de Deus. Siga a estrela. Adore. Aqueles homens vieram para adorar e ofertar ao Senhor. Adore, oferte o melhor que você tem ao Senhor. Jesus vive, igreja. Jesus vive e deve ser adorado. Ele foi adorado ainda no ventre de Maria, lá no ventre. Meu Deus, tinha pessoas que ele não tinha feito o que nós sabemos que ele fez. Ele não tinha pago o preço. Tinha pessoas adorando o Senhor ainda quando era um menino, uma criança, um bebê. E muitos nem sabendo, e vendo tudo que ele fez, o preço que ele pagou por amor a nós, tem adorado a ele. Adore a ele. Ele é o grande rei, ele é o Senhor. Saia daqui decidido a ser um adorador. Jesus. Saia daqui decidido. Realmente, Deus, eu quero sensibilidade, eu quero ouvir o Senhor falar comigo em sonhos. Eu quero ver os sinais. Eu quero te enxergar em cada movimento, porque eu sei que a tua palavra está se cumprindo. Saia daqui determinado e dizendo: Deus, o Senhor não precisa buscar gente longe, não. O Senhor não precisa buscar pessoas lá, não sei aonde, porque talvez eu não estou vendo, não estou ouvindo. Não, eu estou aberto. Fala comigo, Senhor. Eu quero que o teu propósito se cumpra na minha vida. Eu quero fazer parte do teu propósito. Eu não quero, Senhor, que o Senhor tenha que buscar gente que, meu Deus, aqueles magos eram de uma nação pagã, mas aqueles homens mesmo numa nação pagã estavam lá atentos, olhando para o céu, esperando ver o sinal, só para sair e adorar. Seja um adorador. Seja um homem ou uma mulher sensível à voz de Deus. Seja um homem ou uma mulher sensível à voz do Espírito Santo. Seja um homem ou uma mulher que tem sede de Deus, que tem fome de Deus. Aqueles homens viajaram uma distância tão grande, com fome, com sede. Será que não foi a sede e a fome que fez com que eles enxergassem o que ninguém enxergou?
Saia daqui hoje para ser um adorador. Adore o Senhor em tudo. Maravilhoso, Aleluia. admirável, Aleluia. tão sublime. Adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite e diga a Deus: eu quero te adorar, Senhor. Eu quero fazer parte dos teus propósitos. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ser insensível aos teus movimentos, Senhor. Eu não quero ser insensível porque não consigo ver, enxergar, ouvir, discernir a tua voz, ver a tua palavra se cumprindo. Cada movimento que o Senhor tem feito. Aleluia. Diga a Ele: receba o meu louvor, receba a minha adoração, receba a minha gratidão. Esse é um culto de ação de graças. Diga a Deus: eu quero te agradecer. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez. Senhor Jesus, eu quero te louvar nessa noite, eu quero te adorar nessa noite, eu quero te glorificar e quero dizer ao Senhor: me perdoa se muitas vezes eu tenho sido insensível, me perdoa se muitas vezes eu tenho encontrado tempo para tudo menos o Senhor. Me perdoa, Espírito Santo. Eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. Eu quero fazer do Senhor o meu ouro, a minha prata, o meu maior tesouro. Eu quero fazer do Senhor a minha riqueza, o meu maior patrimônio. Eu quero fazer do Senhor o meu bem maior. Eu quero fazer do Senhor, verdadeiramente, não de boca, eu quero fazer do Senhor o Senhor da minha vida. Diga isso a Ele. Diga: Espírito Santo, alinha o meu coração com o coração de Deus. Aleluia. Está chegando esse dia, igreja. Está chegando esse dia. Está chegando esse dia. Está chegando esse dia. Aleluia. Adore a Ele, diga isso a Ele. Será. A nossa alegria será completa. Aleluia. A face do meu amado. Ah, Senhor. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso. Você pode dizer isso a Ele? Admirável, tão sublime, glorioso, ah, Ele é. Tua presença é mais desejável, do que o ouro, aleluia. Tão sublime, glorioso. Tua presença, Senhor, é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Eu quero que você separe esse momento e deixe o Espírito Santo ungir tua boca, e você vai dizer ao Senhor aquilo que está no seu coração, o que você tem vontade de dizer ao Senhor Jesus,
o que está no seu coração para dizer ao Senhor Jesus, a tua gratidão a Ele por tudo que Ele fez e está fazendo, por tudo que Ele tem feito na tua vida. Usa as tuas palavras agora, diga a Ele: Senhor, eu quero te agradecer, eu quero separar esse momento para render graças ao Senhor, para te agradecer por todo o bem que o Senhor tem me feito, por toda a bondade do Senhor na minha vida. Eu quero te agradecer, meu Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela paz, pela alegria, pela família. Eu quero te agradecer pelo cuidado, pela proteção. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque eu jamais, meu Pai, imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E se eu cheguei, é graças ao Senhor, é graças ao teu favor sobre a minha vida. Eu quero te agradecer pela família abençoada que o Senhor me abençoou. Eu quero te agradecer pelos filhos abençoados que o Senhor me deu. Eu quero te agradecer, meu Deus, Senhor, pelo o ano cuidado pelo Senhor, o ano que eu fui cuidado pelo Senhor, com tantas guerras, com tanta adversidade, mas eu cheguei até aqui, meu Deus, e eu quero te agradecer, meu Pai. Meu Pai, eu quero louvar ao Senhor. Agradeça a Ele, diga aquilo que o Espírito Santo coloca na tua boca, diga a Ele: Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, eu quero te agradecer pelos mínimos detalhes, eu quero te agradecer pela saúde, eu quero te agradecer, meu Pai, ó meu Deus, pela paz, pela alegria, eu quero te agradecer pelo lar, eu quero te agradecer pela prosperidade, eu quero te agradecer. O que você é grato? O que você é grato? O que você é grato? Expressa a Ele. O que você é grato? O que faz tempo que você não para com riqueza de detalhe para dizer: Senhor, o meu muito obrigado, o meu muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, o meu muito obrigado, meu Pai, ó meu Deus, o meu muito obrigado, meu Deus, porque eu tenho visto o Senhor na minha vida, o teu cuidado, a tua proteção, o teu amor, eu tenho visto na minha casa, eu tenho visto na minha família, eu tenho visto, meu Deus, e eu quero te louvar por isso, meu Pai. Isso, diga com riqueza de detalhes. Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor me escolheu. Te agradeço porque foi o Senhor que me escolheu. Te agradeço porque o Senhor me separou, o Senhor me ungiu. Te agradeço, meu Deus, porque eu estava perdido. Se o Senhor não me encontra, eu estava perdido, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Agradeça. 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 Isso. Faz subir a tua gratidão. Faz subir a Ele a tua gratidão. Faz. A gratidão atrai bênçãos. A gratidão atrai mais. A gratidão atrai a multiplicação. A gratidão atrai o favor de Deus para a tua vida. Então agradeça. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Receba a nossa gratidão, Senhor. Receba a nossa gratidão, Senhor. Receba a nossa gratidão, Senhor. Receba a nossa gratidão. Receba a nossa gratidão. Levante as suas mãos e diga a Ele. A Ele. A Ele. A Ele. A Ele.
A Ele. Dê o teu melhor a Ele. Vai sair do teu coração, não só da boca. Aleluia. Tu és digno, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te louva. Como aquele coral de anjos, Senhor. Tua palavra diz que uma multidão de anjos, um exército de anjos apareceu, louvando, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais o Senhor concede o seu favor. Então glórias a Deus nas alturas. Nós também declaramos isso, Senhor. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor nas alturas, glórias ao Senhor na terra, meu Pai. Assim como tinha um coral, há um coral que te adora aqui, Senhor. Há um coral. Isso. Diga isso a Ele. Mais perto. Seja lá qual for a situação, Senhor. Bendita a situação que nos faz nos aproximar do Senhor. Bendita a situação que nos aproxima do Senhor. Aleluia. Mais perto quero estar. Meu Deus. Meu Deus, de ti. E ainda que seja dor que me una a ti, Senhor, sempre te suplicar. Mais perto. Mais perto eu quero estar. Mais. Mais perto quero estar. Meu Deus, sempre irei, sempre te suplicar. Mais perto. Mais perto eu quero estar. Mais. Mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Nem a morte E nem a vida. nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir, não, Senhor. Como eu preciso estar aqui. Sai daqui hoje Como eu preciso determinado. estar aqui. Seja um adorador. Atraia a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, para o seu trabalho. Atraia a presença dEle. Saia daqui hoje dizendo a Deus: não precisa buscar longe, não. Não precisa buscar longe, não, Senhor. Eu estou aqui. Não precisa chamar outro para fazer aquilo que é para eu fazer. Eu vou fazer o que o Senhor tem comigo. Eu vou fazer, eu vou cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo. O Senhor não precisa chamar outro.
Não precisa ir buscar longe, não. Conta comigo. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. Eu sou teu. E tu és meu. E tu és meu. Eis-me aqui, rei de Deus. Eu rei de Aleluia. Diga a Ele. Eu sou teu e tu és meu Senhor, meu Senhor. Diga, meu Senhor. Meu Senhor, Meu Senhor. meu Senhor, meu Senhor, a minha vida dou A ti. a ti, Senhor. Rendido. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Diga, faz em mim. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor. Rendido. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Não abra os seus olhos, não. Ele tem propósitos com você. Eis-me aqui, E Ele tem propósitos através de você. Ele tem propósitos que Ele vai usar você. É você. Então deixa isso claro para Ele. Não precisa ir buscar chamar ninguém longe, não, Senhor. Eis-me aqui. Conta comigo. Conta com a minha casa. Conta com a minha família. Usa a minha casa para isso. Eu quero ser como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos cumprir com o propósito que o Senhor tem conosco. E Deus vai te usar. Quero que você dê um abraço na pessoa que está do seu lado, da sua família, e agradeça a Deus pela vida dela. Agradeça a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Quero te agradecer porque tem pessoas aqui que são verdadeiras riquezas, são presentes dos céus para mim, eu sei disso. Talvez é uma amiga que você tem aí, dá um abraço nela. Talvez é um irmão na fé que você tem aí. Diga: Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Talvez é seu pai, a sua mãe. Quero te agradecer, Senhor, pelo presente que o Senhor me deu, colocando essa pessoa na minha vida. Isso. Agradeça. Abraça as pessoas que você ama. Que esse é esse momento especial.
Quero te agradecer. O amor que alcançou a minha casa, Ele. Abrace as pessoas que você ama e diga: eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela tua vida. Está firmada, Ele. O amor que alcançou a minha casa, Ele. Diga com fé. Meu Jesus, Eu te entrego minha vida. minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Diga. Eu te entrego minha vida, Te dou. te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, a rocha em que minha casa está firmada. É Ele. O amor que alcançou a minha casa, É Ele. Levante as suas mãos. Eu te abençoo nesse dia 24. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família. Eu abençoo teus projetos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você tem experiências extraordinárias com Deus. Que Deus fale com você em sonhos, que Ele te dê revelações, que você desenvolva uma sensibilidade do agir de Deus, dos movimentos que Deus está fazendo, e não veja como natural, porque tudo tem um propósito. Eu abençoo esses últimos dias do ano, que sejam dias incríveis para você, dias de bênçãos, de muitas alegrias, de milagres. Eu abençoo o resto da tua noite, que quando você se assentar à mesa para cear com a sua família, que o Senhor esteja sentado com você, que Ele esteja sentado na sua mesa, como convidado especial, que a presença dEle esteja ali, trazendo e inundando de glória, de paz, de alegria, o seu ambiente. Eu te abençoo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você faça parte dos propósitos que Deus está fazendo, aquilo que Ele está fazendo, que você não fique de fora. Seja abençoado. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse. Diga: obrigado por essa noite, Senhor, e receba a minha gratidão. Diga: Senhor Jesus, eu te amo. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e te agradeço por tudo que o Senhor fez na cruz, mas não só o que o Senhor fez na cruz, o que o Senhor tem feito todos os dias na minha vida, porque se eu estou aqui, é porque a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia tem estado sobre a minha vida, e eu te louvo por isso. Muito obrigado,
receba a minha gratidão e o meu amor. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.